Vamos aí, segunda questão, sem muitas delongas, tem muita coisa aí pela frente aí, tá bom? Segunda questão, exame 17. Antes, porém, só para dar uma relembradinha, na primeira questão desse exame 17, num vídeo anterior, nós falamos sobre furto privilegiado, aquela situação lá de exame de corpo de delito, tá? Que é infração penal que deixa vestígio, é, é indispensável o exame de corpo de delito, seja direto ou indireto. E não fazendo isso, a Fundação Getúlio Vargas não cobrou, mas também poderíamos também pensar em torno disso. Se não foi realizado o exame de corpo de delito, é passível de nulidade. Ali previsto no artigo 564, inciso 3, a linha B, fala lá, né? Que não, seguindo, não realizando nenhuma das fórmulas e tal, né, requisito, não realizando o corpo de delito, é passível de nulidade, tá bom? Volta lá, dá uma olhadinha, vê e vamos continuando aqui. A questão 2 aqui fala assim, ó, Glória, esposa ciumenta de Jorge, inicia uma discussão com o marido no momento que ele chega do trabalho e aquela confusão, aquela DR toda, né? E Jorge faz ameaças à Glória, que imediatamente vai à delegacia e narra os fatos, oferece representação e solicita medidas protetivas de urgência. Aí são encaminhados ali os autos ao Ministério Público, que requer em favor de Glória a medida protetiva de proibição de aproximação. O Ministério Público requereu, tá bom? Ele requereu. Bem como também ele foi e fez a requisição da prisão preventiva de Jorge também, com base no artigo 313, inciso 3, vamos dar uma olhadinha. Também falamos bastante aí de prisão preventiva no exame anterior, não vou recordar agora qual é a questão, mas a 17, né? Nós estamos na 17. Foi prisão preventiva, nós falamos bastante. Na quarta questão do exame 16, falamos bem lá sobre os requisitos, sobre o pressuposto, fundamentos e cabimento, que seriam as hipóteses ali, que são essa do 313 do Código de Processo Penal. Aqui nós vamos dar uma especificação direto no assunto aqui, tá bom? Continuando, novamente os autos são encaminhados para o Ministério Público, que oferece denúncia. Aliás, o juiz aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, o juiz acolhe os pedidos do Ministério Público e Jorge é preso. Tá? Meteu-lhe a preventiva no Jorge, tá bom? Antes mesmo das medidas protetivas, repare aqui, tá bom? Novamente, os autos são encaminhados ao Ministério Público, oferece denúncia pela prática do crime 147, de ameaça, tá? Até aí, sem problema. Antes do recebimento da inicial acusatória, a arrependida Glória vai lá na delegacia e manifesta seu interesse em não mais prosseguir com o feito, sendo que já está em ação penal, já está na persecução penal, no que tange a ação penal, já na fase processual. A família de Jorge procura o advogado, nos procura para verificar o que podemos fazer. Letra A prisão de Jorge com fundamento no 313, inciso 3 do Código de Processo Penal é válida. Temos que observar essa situação que eu acabei de falar. Lá fala justamente, no artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso 3, que o crime que envolver violência doméstica, familiar, contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, para garantir a proteção, garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Fala lá no fim do inciso 3 do artigo 313. E observamos aqui que não houve, até então, o juiz pode reparar na questão aqui, que o juiz ele acolheu os pedidos do Ministério Público, tá? O Ministério Público pede que se acolha lá, pede que se faça a medida protetiva e também pede a prisão preventiva, né? A medida protetiva e pede a prisão preventiva. Sendo que o ministro acolhe os pedidos, o juiz acolhe os pedidos, mas acolhe já prendendo o Jorge. Ele não descumpriu nenhuma medida protetiva, tá bom? Ali é para manter a medida protetiva. Então verifiquem que o Jorge em nenhum momento descumpriu a medida protetiva, ou seja, quase chegou
para ele fazer, olha, você tem as medidas protetivas, tais, de não aproximar, tá bom? De não frequentar os mesmos lugares, sendo que nem isso foi dado a oportunidade a Jorge. Já foi dado, já direto, a prisão preventiva do Jorge. Então, a prisão preventiva é inválida, não é legal, tá bom? Pode já pedir por aí. Essa situação do caso do relaxamento da prisão preventiva, por ser ilegal, tá bom? Se fosse legal, pediríamos a revogação da preventiva, não é o caso. Continuando aqui, aí só para lembrar que, pelo menos, ele deveria ser ao menos dois cabimentos ou uma das hipóteses previstas no artigo 313, no inciso 1, 2 e 3. No 3 já vimos que ele não se enquadraria, tá bom? Pelo esse fato aí. E também no 1, o crime tem que ter máxima superior a 4 anos. O crime que estamos falando em questão aqui é de ameaça. A ameaça não tem superior a 4 anos. São 6 meses. Vamos dar uma olhadinha no 147. 6 meses. A detenção de 1 a 6 meses, tá bom? Então não poderia entrar pelo inciso 1. O 2 fala que trata da reincidência em si, cometeu outro crime doloso, né? Já transitado em julgado. Não é, o Jorge ele é primário, tá? Que o Jorge ele é considerado primário de bons antecedentes, já falamos isso aqui. Então ele não tem ali nenhum cabimento para a decretação da prisão preventiva das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, tá bom? Poderia ter os pressupostos, autoria, materialidade, os fundamentos ali, aquelas garantias da lei da ordem, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para aplicação da lei penal, até poderia, mas verifica que tem que preencher todo esse rol aí, tá? Pelo menos o pressuposto tem que ter, todos os pressupostos, autoria e materialidade, o fundamento, pelo menos um dos fundamentos, e pelo menos do cabimento, uma das hipóteses do 313, e não preencheu nenhuma das hipóteses do 313 ali, tá? Então, a prisão preventiva foi ilegal. A B, vamos para a B, tem muita coisa aí. É possível a retratação do direito de representação por glória em caso negativo, explica as razões. Em caso positivo, esclareça os requisitos. Nesse caso aqui, como já está em ação penal, como já está em processo penal, já está na fase processual, nesse caso, se tivesse lá somente investigação policial e a Glória pedisse, se arrependesse, não poderia. Deveria mandar lá para o juiz resolver. Então não poderia. Nesse caso, nós estamos em fase processual. O artigo 16 fala que da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, ele expressa aqui, fala que nas ações penais públicas condicionada à representação, nós vamos ver que o Jorge vai responder essa ação penal condicionada à representação, que é o caso do crime de ameaça, o 47 lá, e ele fala lá no parágrafo único do 147 do Código Penal que o crime somente de ameaça, no caso, 147 do Código Penal, somente se procede mediante representação. Então, estamos aqui já encaixando o crime dentro da Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, de 2006, que fala no artigo 16, que nós acabamos de ler um pedacinho dele. Vamos repetir aqui. Nas ações penais, pública condicionada à representação da ofendida, de que trata a lei, tá? Essa lei aqui, no caso, a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia e representação perante o juízo, em audiência especial designada como tal finalidade, antes do recebimento da denúncia ou ouvido do Ministério Público. Então, como está em fase processual e a Maria, né, queria se retratar aqui, Glória queria se retratar, ela tem esse direito de voltar atrás, pode voltar, mas em audiência especial, específica para tal, ouvido o Ministério Público, e desde que o crime que deu origem a toda essa situação seja condicionada à representação. Então aqui preencheu.
o crime de ameaça, previsto lá no artigo 147 do Código Penal, somente se procede por representação, e é o caso, e já está em fase processual, aí tem que ser audiência específica para tal, conforme diz o artigo 16, e ouvido o Ministério Público, aí pode. Aquilo que eu falei, se fosse na fase de investigação policial, Maria não poderia se retratar. Já caiu, inclusive, uma questão dessa aí em algum exame. Não vou lembrar agora, mas eu lembrando aí, eu trago em algum encontro, próximo encontro. Tá bom? Então, é praticamente isso aí. Trabalhosa de andar com esses dispositivos para lá e para cá, mas já sabendo a situação, já vendo e a gente conversando em outras aulas que falamos de preventiva, principalmente dessa questão 4 do exame 16, que falamos bem legal ali de preventiva, tá bom? E fechando aqui, vamos continuando aí para as próximas questões. Gostou? Dá um like, não gostou? Bota no comentário. Chegou agora, se inscreve que vai ter muita coisa ainda pela frente. E também já ocorreu muitas coisas aí também atrás aí, nas questões do quarto exame até agora aí, tá? Fique com Deus, até o próximo encontro aí.